Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. Vem comigo acompanhar a nossa rotina de encomenda do dia 3 ao dia 6 de agosto. Nessa semana nós fizemos 11 bolos e mais 960 docinhos. Eu começo esse vídeo então na quarta-feira, dia 2 de agosto, com a montagem desse bolo aí, que era de leite ninho com mousse de chocolate. Um bolo de 25 fatias que a gente usa a forma 28 por 18. E eu já tenho aqui no canal o vídeo com a receita desse mousse de chocolate para recheio de bolo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E para fazer uma parte ali, rechear uma parte do bolo do 28 por 18, a gente utiliza meia receita da mousse de chocolate. Em seguida, nós fizemos também esse outro bolo, que era um bolo pequeno de massa branca com recheio de leite ninho com brigadeiro. Esses dois bolinhos, então, que nós montamos no dia 2, eram o que a gente tinha de encomenda para quinta-feira, dia 3 de agosto. E aí, então, na quinta-feira de manhã, eu já deixei os dois bolos cobertos. Esse bolo maior era bolo do buffet. Eu sempre utilizo essa bandeja plástica aí nos bolos do buffet, porque fica mais fácil para quando eles vêm buscar o bolo aqui em casa para transporte desse bolo, tá bom? Bolos de encomenda de clientes, eu não uso essa bandeja, eu utilizo as bandejas normais, né, de papel mesmo, a bandeja laminada, ou então os pratos de tampa, aquele prato plástico, se o cliente preferir. Mas o nosso padrão de entrega são essas bandejas laminadas aí que vocês estão vendo. As plásticas eu só uso nas encomendas de bolo do buffet. Então eu já fiz aquele bolinho do buffet e deixei esse outro bolo pronto também, porque era para as 10 horas da manhã. Então eu já deixei ele pronto. Depois a cliente pediu para colocar morango na decoração. Eu não coloquei, deixei para minha mãe colocar depois, para que o morango não estragasse, né? Para que ele ficasse mais bonito na hora da entrega do bolo. Então deixei para colocar o morango mais próximo do horário da entrega. Depois, no final do dia, quando eu voltei do trabalho, eu fui montar mais esse outro bolinho aí, de 25 fatias também, com o recheio também de leite ninho com brigadeiro. Outro bolinho de corte para sexta-feira, né, que seria lá do buffet. E aí, então, na sexta-feira, dia 4, eu fiz aí a cobertura do bolo do buffet, utilizando o bico 402. Conferindo a agenda com vocês, então, na quinta-feira, dia 3, foram 2 bolos, mais um bolo na sexta. Depois, no sábado, nós tínhamos 550 doces e mais 5 bolos. E no domingo foram 3 bolos e 410 doces. Na sexta-feira à tarde, então, olha, eu tinha os 5 bolos para montar, sendo 2 redondos e 3 bolinhos mini. Os recheios todos minha mãe já tinha deixado aqui. Eu destampei os bolos só para poder filmar para vocês, que eles estavam todos cobertinhos aqui. Eu tenho ali 2 massas redondas grandes e 2 pequenas. Essas 4 massas, né, elas vão virar 2 bolos, que a gente assa, melhor dizendo, os bolos redondos, tamanho pequeno de 17 centímetros e o de 28 centímetros, a gente assa em massas separadas, porque assim tem um resultado melhor. E aí, então, eu comecei a montar os bolos, eram um total de 5, como eu falei. Esse primeiro bolinho aí era o bolo de corte lá do buffet, a massa de chocolate com recheio de 2 amores. O segundo bolinho era o bolo de 17 centímetros com recheio de brigadeiro. E aí, então, o terceiro bolo do dia era outro bolo de 25 fatias. Esse fim de semana tivemos bastante bolo desse tamanho aí, foram só bolos pequenos. Esse terceiro bolo, ele era com recheio de leite ninho com trufado de maracujá. Eu já tenho aqui no canal também
a receita do recheio trufado de maracujá. Ele tá num vídeo de rotina e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para uma parte desse bolo aí, de 28 por 18, para uma parte, né, para rechear uma parte desse bolo com o recheio trufado de maracujá, nós fazemos meia receita do recheio, que vai ser o suficiente para uma camada desse tamanho de bolo. E aí depois o quarto bolo era esse daí, também de 25 fatias, né, o bolo mini, com recheio de leite ninho com morango. Esse morango eu comprei na quitanda aqui perto de casa na sexta-feira e nós pagamos R$ 4,50 a caixinha. Só que como é uma venda pequena, eles não recebem muita quantidade e a gente ia precisar para montar 2 bolos grandes no domingo. Então eu peguei ali na sexta-feira 6 caixinhas de morango a R$ 4,50 e depois o restante que a gente precisou, a gente comprou no sábado, porque no sábado tem entrega de morango no supermercado e lá a gente pagou R$ 6,50 a caixinha. Foram os melhores preços que nós pagamos de morango esse ano aqui na cidade. Depois o quinto e último bolo era esse daí de 28 centímetros e a cliente escolheu o recheio de leite ninho com bombom sonho de valsa. E aí eu fiz então 2 partes do recheio de leite ninho, coloquei bombom picado e nessa camada do meio eu fiz o recheio que eu já passei aqui também para vocês com o bombom sonho de valsa picado também. E como esse bolo a cliente ia levar para uma outra cidade, eu coloquei ali uma barreirinha de brigadeiro branco só para garantir esse bolo bem estruturado. No sábado, então, de manhãzinha, eu nem mostrei o comecinho do nosso dia para vocês, porque a gente madrugou aqui na cozinha. 3 horas da manhã, a gente já estava aqui, olha, minha mãe deixou todas as caixinhas dos doces já dobrados e a gente já tinha feito ali aquelas receitas de recheio de brigadeiro, acho que eram 4 receitas de brigadeiro que já estavam prontas, porque nosso dia começou bem cedinho, porque as encomendas, em grande parte, elas eram de manhã, 9 da manhã, 9h30, 10 horas, então era uma sequência ali de entregas, a gente tinha que estar com tudo pronto e eram uns 550 docinhos para enrolar e mais 5 bolos para cobrir. Então foi uma manhã assim super corrida e acabou ficando um pouquinho tumultuada. Por quê? Pela primeira vez a gente decidiu pegar e fazer todos os brigadeiros que a gente tinha de encomenda no dia. Era um total de 200 brigadeiros. Então era uma encomenda de 100 e depois mais 2 de 50. Aí então, fazendo dessa forma, a gente acabou se enrolando com o tempo. Por quê? Nós ficamos presas fazendo brigadeiro de uma encomenda que era para as 10 horas da manhã e a encomenda das 9 acabou ficando com um tempo curtíssimo para fazer. A gente está acostumada a ir fazendo as encomendas, né? E fechando por encomenda. Faz todos os doces de uma encomenda, depois pega outra para fazer. E dessa vez a gente decidiu fazer dessa forma por doce para ver se a gente conseguia otimizar um pouco o tempo. Mas não sei se foi falta de experiência, acabou que não otimizou nada e enrolou aqui o meio de campo, quase que a gente atrasa com as encomendas. Então ali, ó, como vocês viram, a minha mãe e a minha irmã, elas estavam fazendo aquela caixinha amarela, que era uma primeira encomenda, era a maior, com 100 unidades, e eu fui continuando ali fazendo os recheios de brigadeiro, porque eram 2 bolos grandes de brigadeiro, então eu tinha 6 receitas para fazer. Depois, elas fizeram aí essa encomenda de 50 docinhos, dessa caixinha decorada, e já tinha feito ali outros 50 brigadeiros que era de uma outra encomenda também. Enquanto isso, enquanto elas ficavam ali nos docinhos, eu já fui fazer a cobertura dos bolos. Esse bolo era o de leite ninho com morango, que era junto com os 50 docinhos. Essa encomenda era para as 10 horas da manhã. Eu comecei com esse bolo porque a cobertura dele era com ganache. Então eu já quis deixá-lo pronto com um pouquinho mais de antecedência, porque o ganache sempre tem que descansar um pouquinho, né? Então eu comecei por ele só por questão de priorizar ali o tempo das outras encomendas que era chantilly e ia ser muito mais rápido de fazer. Então eu fiz ali a cobertura com ganache, coloquei a calda de sorvete e finalizei com os morangos. Enquanto isso, minha mãe e minha irmã continuavam ali enrolando os docinhos. Agora elas estavam fazendo aí mais 100 brigadeiro de morango, né? Brigadeiro de Nesquik.
E aí aqui então, finalizados ali os brigadeiros de Nesquik, elas foram fazer o último doce dessa primeira encomenda das 9 da manhã, que era um total de 300 unidades, feito sem brigadeiro, sem brigadeiro de Nesquik e sem casadinho. Enquanto isso, eu fui fazer esse bolo, que era para as 9h30 da manhã, junto com 200 docinhos. Então, era ali tudo na sequência, né? Esse bolo é que a cliente ia levar para uma outra cidade e eu decidi colocar também ali uma barreirinha de ganache só para manter esse bolo bem estruturado. A decoração desse bolo, a cliente mandou um modelo para nós, era branco, espatulado, e em cima ali era com glitter. Então, nós fizemos da forma como ela mandou. E o ideal nesse bolo aí seria que a gente tivesse colocado naqueles pratos assim, acho que é cake board, né? Mas aqui na cidade a gente não encontra tamanho grande, teria que ser um de 40 centímetros, né? Mas o maior que a gente encontra aqui é de 28 centímetros. Então foi aí no prato de laminado mesmo. Enquanto isso, elas já estavam ali, ó, começando a encomenda dos 200 docinhos que ia junto com aquele bolo. Tinha feito o brigadeiro e agora elas estavam fazendo aí 50 beijinhos. Nessa encomenda, a cliente pediu brigadeiro, beijinho, surpresa de uva e também o Romeu e Julieta. Esse docinho que elas estavam guardando ali era já a surpresa de uva e depois o Romeu e Julieta. Isso já era quase 9h30 da manhã, quando a gente estava finalizando. A minha irmã já tinha ido trabalhar e aí eu parei o bolo e vim ajudar minha mãe a fazer esses docinhos para poder adiantar, porque eu já tinha feito a parte de chantilly do bolo, só faltava depois jogar o glitter. Então eu dei uma paradinha lá e vim ajudar ela aqui nos docinhos para poder agilizar um pouquinho e a gente conseguir entregar o bolo e os docinhos dentro do horário. Ali, ó, ela já estava colando o coraçãozinho dos doces, tá usando leite condensado para colar o coraçãozinho. Eu tenho aqui no canal a receita desse docinho, é o docinho Romeu e Julieta, que é uma delícia, vale muito a pena. Se você ainda não testou essa receita, testa, porque fica realmente muito gostosa. Então ali, olha, eu joguei o glitter que eu usei foi o da Brilharte Violeta e coloquei o topper conforme a cliente mandou. Esse daí da frente, onde estava escrito complicada e perfeitinha, ela era só para colar no bolo. Eu não colei, eu só coloquei para poder fazer o vídeo ali rapidinho, porque eu fiquei com medo que no caminho, no trajeto, esse papel escorresse do bolo, escorregasse, porque era só para aderir e ele era bem pesadinho. Então eu tirei e depois eu entreguei para que ela colocasse já no lugar da festa. Aqui então, olha só filmando para vocês os doces, essa daí era a primeira encomenda e a que eu filmei anteriormente era que ia junto lá, onde está escrito ali Patrícia, era a encomenda que ia junto com o bolo roxo que eu acabei de mostrar. E esse daqui eram os 50 brigadeiros que ia junto com o bolo de ganache da Gisleia. E aí depois então eu comecei a montar os bolos de domingo. Esse primeiro bolo era um bolo de 60 fatias, né, o maior que a gente faz, retangular, com recheio de brigadeiro e morango. Em seguida, fui montar outro bolo grande também de 60 fatias, no mesmo recheio, brigadeiro com morango, mas na massa de chocolate. E aí já na metade do dia eu fui cobrir os 3 últimos bolos que faltavam, que era mais pro finalzinho do dia. Esse bolo aí então era o bolo de maracujá. Eu tô usando para fazer esses bolos aí o chantilly Norcal. Fiz a lateral com o bico folha 113, o acabamento eu utilizei o bico 22 e por cima coloquei a geleinha ali de maracujá.
Esse bolinho, então, era o bolinho de brigadeiro. Eu fiz ele bem simples também. Coloquei o chantilly de chocolate, passei ali o pincel na lateral só para dar uma textura. E depois eu coloquei o granulado em cima e no rodapé do bolo e fiz ali umas pitangas maiores utilizando o bico 1M. Em seguida, fiz o bolinho do buffet e depois já fui fazer então a montagem do último bolo do dia, que era o bolo com recheio de doce de leite e ameixa. E aí o nosso domingo então já começou um pouco mais tranquilo. A primeira encomenda era para as 10h30 da manhã, que era essa daí que a gente começou a fazer com 110 docinhos. Essa encomenda eram 50 brigadeiro gourmet ao leite, 30 ouro de sogra e 30 surpresa de uva. E aqui então, enquanto elas ficavam fazendo os docinhos, eu já fui fazendo o bolo. Esse primeiro bolo era o doce de leite com ameixa. Eu fiz ali a lateral com o bico 402, fiz a lateral e depois eu fiz em cima também para ficar um babadinho. E o acabamento eu utilizei o bico 22, que eu fiz os detalhes em doce de leite. O próximo bolo era o bolo grande de massa branca e eu fiz também a lateral com o bico 402. E depois eu finalizei com o bico 22, coloquei a raspa de chocolate e o morango por cima. E aí então elas finalizaram a primeira encomenda e aí foram fazer a segunda, que eram 300 docinhos, sem brigadeiro de Nesquik e sem brigadeiro de leite ninho. Esses docinhos agora, essas 300 unidades, eram junto com o bolo que eu acabei de fazer, o bolo grande de morango. E aí depois eu fui fazer o último bolo, que era um bolo decorado no tema da marcha. Estou utilizando aí para fazer a lateral desse bolo o bico 1M com o corante rosa da Aircolor. Por cima, estou fazendo ali a graminha com o corante verde da Aircolor e eu estou utilizando o bico chuveirinho 233. E o bolinho finalizado, então, ficou desse jeito aqui, com o topper, né, que a cliente mandou, do tema da marcha. E esse, então, pessoal, é o nosso vídeo de rotina dessa semana. Esses aí são os docinhos, olha lá,
110 unidades com o gourmet, a surpresa de uva e o olho de sogra, e depois a encomenda maior com 300 docinhos, docinhos tradicionais, brigadeiro, brigadeiro de leite ninho e o docinho de Nesquik. Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo de rotina de encomenda dessa semana, rotina de produção. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa rotina de produção de bolos e doces. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que nos acompanhou e até o próximo vídeo.